pegando se calhar até em algumas das coisas que foram ditas, e a Mariana no momento falou nas tais caminhadas de Lisboa, e tem tudo a ver com isso, a memória é sempre falsa. É falsa porque está dependente de muitas circunstâncias que nós muitas vezes nem sequer nos apercebemos. Pode haver uma determinada característica que nos ofusca tudo aquilo que é a realidade, e é simplesmente aquela nossa mera percepção do evento que nos faz criar uma memória. Isso pode fazer com que a melhor coisa do mundo torne-se a pior experiência que podemos ter, simplesmente por um pormenor que aconteceu e que nos levou a essa memória. Pior ainda, as nossas memórias são falsas criadamente por nós, porque a nossa memória, quando a revivemos, estamos a alterá-la. Nunca vamos ao original, àquilo que existiu enquanto memória, vamos sempre buscar a última vez que a memorizamos. E à medida que vamos cada vez mais pensando nessa memória, vamos cada vez mais alterando, portanto, o nosso cérebro, na verdade, em muitas situações, é nada mais que um monte de mentiras que existe, porque vamos nós próprios aldrabando e vamos, por vezes, intencionalmente, porque queremos que aquilo fosse melhor, porque queremos que aquilo fosse pior, e então vamos dando assim um aconchego para um lado ou para o outro, até ficar como nós, hoje em dia, queremos sentir mais confortáveis. Obviamente que se falamos sobre som, esse também é um dos óbvios problemas. É descusado dizer que vivemos num mundo cada vez mais visual, apesar de sermos inundados de sons na cidade. Eu sou suspeito que eu vivo num meio rural completamente isolado, mas sim, obviamente estamos num meio cada vez mais visual e muitas vezes o som é descurado em primazia do visual. Mas as nossas memórias são informações que nós recebemos pelos 5 sentidos e, portanto, é tudo isso que vai formar tudo aquilo que é a memória do nosso cérebro. Se o tacto existe e pode ter sido um aconchego, uma das primeiras memórias que temos, obviamente que existe aquela imagem que também pode ter sido das nossas memórias mais antigas que recordamos, como pode ser um som. Pode ter sido o som de uma mãe ou uma avó a embalar, ou pode ser o som do elétrico ou de um comboio que passava ali perto. O que é certo é que essas memórias, por um lado, são as memórias pessoais que ficam para trás. Outra coisa, se falamos de som e de memória, temos que falar sobre isso também, será a memória coletiva, a memória de um povo, a memória do mundo, digamos assim. E obviamente que aí voltamos a entrar noutro problema. Desde que existem pinturas rupestres, que existe o registro do visual. Obviamente evoluiu para a pintura moderna, evoluiu para a fotografia, evoluiu para o cinema e para o vídeo, e portanto hoje em dia conseguimos representar e registar aquilo que é o visual. O sonoro é muitíssimo mais recente, começou com a escrita da música, por exemplo, ou a escrita de textos que podiam ser imaginados narrados, mas não passa muito disso até poucos séculos atrás, quando realmente começámos a registar. E por enquanto ainda não se registra mais nada, mas muito tempo em breve provavelmente vamos ter esse registro daquilo que é, por exemplo, o olfacto. O paladar, de certa maneira, existem os livros de receitas culinárias e as tradições culinárias que, não sendo obviamente exato, acaba por ser uma representação daquilo que é uma tentativa de paladar. Esse talvez, não sei quanto tempo vai demorar. O olfacto sim, crê-se que não demorará muito tempo até se começar a registar cheiros, e nessa altura, se calhar muitos vão trocar os gravadores de som por gravadores de cheiros para começar a recriar, a trabalhar e a inovar na parte dos cheiros, apesar de alguns serem desagradáveis, principalmente em algumas partes das cidades. Daí haver sempre isto, que é, nós falamos de som e de memória. Falamos sempre de som e memória neste duplo sentido, que é o para trás e o para a frente, ou seja, o que é o som passado que nos serve de memória para hoje e o que é aquilo que nós podemos hoje registar e arquivar para memória futura. Eu passo muito tempo da minha vida com microfones na mão e aquilo que o professor há bocado referiu e que toda a gente que tem microfones na mão de certeza que já enfrentou, que é podemos estar com um pequeno microfone e vem logo perguntar se é para a TVI ou para a SIC. É a pergunta sempre óbvia. Não há nenhuma câmara envolvida, há um mero microfone, mas a pergunta é sempre a mesma. As pessoas têm um bocadinho de dificuldade em conceber quase a ideia de gravar som só pelo som. E quando chega a essa fase da conversa em que me perguntam, então, mas o senhor está a gravar e com o microfone, o som está a gravar para quê? E eu, ao longo dos anos, fui aperfeiçoando a resposta para tentar que as pessoas não façam mais perguntas, porque senão as perguntas andam ali em ciclo, e simplesmente digo, imagino o que era poder ouvir o som deste sítio como é que era há 100 anos atrás. Seria interessante. Então pronto, é isso que nós fazemos agora, é gravar para que daqui a 100 anos também as pessoas possam saber como é que era antigamente, como é que era o som das coisas. Numas cidades e no meio rural que está em drástica transformação, sim, claro que a mais drástica terá sido na Revolução Industrial, mas nos tempos recentes tem sido também incrível a velocidade da alteração. E aí podemos falar, por exemplo, na parte também que já foi mencionada, a parte da arquitetura, e que já estamos aqui numa peça arquitetónica, também podemos falar sobre isso, porque na verdade a arquitetura, agora no ponto de vista contrário do que foi falado anterior,
que é a arquitetura perante a acústica. E, na verdade, é uma das cadeiras da arquitetura, é a parte da acústica, mas completamente menosprezada. Raramente alguém se preocupa com o conforto acústico, preocupa-se com o conforto térmico, com o conforto visual, se as cores são bonitas, se as paredes são lisas, se é um pé alto, um pé direito, bom ou não, mas a parte acústica fica sempre como fase secundária e apenas alguns arquitetos se preocupam verdadeiramente com isso. E, no entanto, todos nós sabemos que estar dentro de uma sala onde existe bom conforto acústico é essencial. Mais para mim, que eu, infelizmente, sendo algarvio, nós temos um volume de decibéis a falar um bocadinho mais baixo que o vosso. Isso nota-se, por exemplo, nos restaurantes, que é um bocadinho difícil estar no restaurante a falar com a pessoa ao lado quando está toda a gente aos gritos. Mas isto não é nada se nós compararmos quando vamos daqui, por exemplo, pela Europa fora. E é incrível, porque os portugueses falam com certo volume, a seguir chegamos à Espanha e ainda gritam mais, e por aí fora vão diminuindo, até que chega à Finlândia e ninguém fala, simplesmente. Não é falar baixo, eu não falo, mas é um caso extremo no caso da Finlândia. Mas sim, acontece esta coisa muito curiosa que tem a ver com o aumento, com a diferença de latitude, o volume da conversa das pessoas vai sendo alterada. Isto, obviamente, tem a ver com dois fatores, tem a ver com o fator cultural, que é a maneira de estar e a maneira civilizacional de estar entre cada povo, mas também tem a ver com outra coisa, que é a questão acústica ambiental. Obviamente que pessoas que vivem numa cidade têm que falar muito mais alto, porque existe sempre tudo em competição à sua volta, do que pessoas que vivem num meio rural, a não ser que vivam à distância e que estejam habituados a gritar uns com os outros por causa dos animais ou por causa das couves, ou seja, logo que for. Dito isto e tentando também não me perder muito na conversa, até porque não sou eu que vou falar, sou só o moderador, teoricamente, não é? Mas tudo isto tem a ver com o facto de hoje em dia que realmente conseguimos ou não registar e como é que vamos registar e o que é digno de registar para essa memória futura. E esta tem a ver com uma das coisas. E a Catarina esteve envolvida numa dos circuitos e, na verdade, era uma pergunta que eu poderia fazer à Catarina, porque isto é uma coisa muito interessante quando se grava um som para memória futura. Quando é que ele desatualiza? Porque já passaram 3 anos neste momento. Ainda está atualizado ou já passou de prazo? Estamos aqui, sim, eu gravei o Acusticidade de Merlin Sampaio em 2022 com o Ricardo Batista e o Pedro Lima. Qual era a pergunta outra vez? Quando é que os sons inspiram? Ou seja, exatamente, se ele inspira ou se não inspira. Quando é que deixam de representar a atualidade? Eu de vez em quando vou lá ouvir outra vez o Acusticidade. Mas é porque eu gostei mesmo muito de fazer o projeto e fiquei verdadeiramente orgulhosa do que conseguimos. Foi tudo assim feito em pouco tempo e depois a experiência de vir ao local e estar com as pessoas e foi... De vez em quando vou lá reviver e aquilo continua a soar-me altamente. Mas enquanto pessoa que vai a Merlim à praia, enquanto pessoa que não é de Merlim, mas é de Braga e que vai lá para passear, sempre numa perspectiva de lazer, não numa perspectiva habitacional, não tenho ligações lá familiares, não. E nesse sentido continua a soar-me fresco e continua a ter vontade de escutar e de ouvir as histórias e de tentar encontrar os caminhos e perceber de que é que se está a falar quando no audioguia. Mas isso vai dependendo sempre dos projetos, não é? Não sei, e depende do gosto de cada qual. Acho que as coisas inspiram para nós quando têm de inspirar, quando deixam de fazer sentido, quando... Sei lá, depois às vezes há coisas no mundo que acontecem que ressignificam um material e nós nem fazíamos ideia de que aquilo poderia acontecer. Há bocado acho que se calhar vou contar essa história que estava a contar há bocadinho da canção. Um dos episódios, que acho que é o da Ecopista, tem uma parte que é cantada e o Pedro e o Ricardo propuseram-me compor uma melodia vocal para aqueles versos que eles tinham recolhido quando andaram em Merlim a falar com as pessoas e a ler e a recolher, mas não tinham informação melódica sobre o que era aquele cantar popular. Eu sabia que era de umas senhoras que diziam: minha mãe não quer que eu saia, vou para a praia, de livre vontade ou refugiado, vou para Prado, que é o nome da localidade seguinte. E eu não sabia quem eram as pessoas, eu não fiz a recolha, eu só cheguei mesmo para fazer a locução e eles disseram: opá, isto era mesmo fixe que em vez de ser recitado, não é, que fosse cantado. E eu disse: ok, pronto, dá-me 5 minutos, deixa-me. E compusemos ali na hora a melodia e gravámos e ficou. E eu não tinha referência absolutamente nenhuma sobre em que circunstância é que aquilo era dito, para quem é que era dito,
por quem é que era dito, qual foi a casa onde recolheram, não sabia nada. Uns meses mais tarde, depois do trabalho ter sido misturado e editado, né, quando foi lançado, nós fizemos o lançamento lá em Merlim, Sampaio, já não me lembro exatamente do sítio, era um auditório lá na Junta, ou sei lá. E lá fomos nós, e havia público lá da freguesia a assistir, e de vez em quando soavam assim uns bocadinhos dos episódios, tipo música ambiente, pronto. E de vez em quando soava essa parte do trecho do episódio da Ecopista com a canção. E no final houve uma senhora lá da freguesia que foi lá assistir e que veio ter comigo e disse assim: olha menina, está muito lindo, canta muito bem, está muito bonito, gostei muito, mas não tem nada a ver com o que era, não tem nada a ver. E isto era assim muito mais catita, a menina está a cantar assim muito nostálgico. Nós dizíamos, ai vou para a praia, não sei o que, era assim uma coisa muito, muito mais festiva. Mas pronto, mas agradeceu e agora, pronto, e desde essa altura que quando escuto isso ou quando lembro-me aquilo ganhou um significado muito maior do que o que seria se fosse simplesmente uma réplica daquilo que era a canção tradicional, não é? E pronto, eu não fazia ideia que isso ia acontecer e pronto, são estes encontros que vamos tendo com as pessoas que habitam os lugares e entre conversas que vamos ressignificando as coisas e atualizando o material artístico que tenho o privilégio de perdurar, porque fica nas redes, fica nestes registros audiovisuais da vida, não é? Fica na internet para todo sempre. E provavelmente daqui a uns tempos até vão reconhecer o teu tema, não é? Como introduzaste, como sendo o original e o tradicional daqui. Aliás, essa é uma das coisas que vai acontecendo sempre quando se passa a tradição, e é uma tradição oral que vai sendo transmitida de geração em geração e que muitas vezes vai sendo alterada também pela geração seguinte, não é? Que vai provocando as ligeiras alterações. Portanto, também é sempre um pouco difícil perceber o que é genuíno, o que é que não é. É do momento, simplesmente. Aliás, se virmos mesmo as recolhas do Giacometti, ou mesmo hoje em dia as do Tiago Pereira, pouco importa, quando se faz uma recolha é sempre preciso ter sorte com quem é que se está a gravar, porque pode conhecer uma versão completamente diferente ou ser algo que não responde totalmente à verdade. Mas nesse caso fica o teu registro, e o teu registro para todos os efeitos será o genuíno, se calhar considerado daqui a 50 anos. Por exemplo, para mim estas escadas, eu nunca mais vou passar por estas escadas sem me lembrar desta pessoa que está a cantar lá em cima. Há alguém lá em cima que está a divertir-se imenso. Isso é mesmo fixe. Olha, em termos de memória, já agora também continuo contigo ainda, porque agora em termos mais musicais, porque também esta coisa da memória, e agora de memória só, mas podemos falar também de memória e música, e neste caso da memória coletiva de um povo enquanto a música que tem, as tradições que tem de música, e isto é algo que também não é simplesmente ensinado em escola ou que é transmitido de pessoa em pessoa, isto também de certa maneira está dentro de nós também. Tal parte, até podemos falar da parte genética do imprinting, por exemplo, que é mais a memória que está agarrada ao próprio ADN e não simplesmente os genes que se multiplicam, não é? Mas existe sim, cabe bem dentro de nós também se calhar uma raiz cultural que nos permite vir buscar disso e ser mais natural nós pormos isso à flor da pele. Tu sentes isso? A memória de um povo, neste caso, do ponto de vista cultural, em que nós sentimos de imediato... É assim, qualquer pessoa que não tenha nascido em Portugal muito facilmente gosta de fado, ou de um vira, mas se calhar alguém, mesmo que não tenha nascido de pais que cantaram o vira e que nunca na vida conheceu os pais, porque infelizmente faleceram à nascença, qualquer coisa do género, se calhar vai ter um certo tipo de emoção inato, agarrado, há ali qualquer coisa dentro que vem. Pois, estou a falar em termos quase biológicos de imprinting, sim, que é uma parte do ADN que vem, que é adquirido, não é? Pois, a experiência que eu tenho é adquirida sempre. Eu cresci num bairro cá em Braga chamado Bairro Pinheiro da Gregória. Eu e a minha família chamamos Ilhas PG, que é assim uma versão super elegante e assim, porque aquele bairro é altamente. Chamamos Ilhas PG como se fosse um paraíso. E é, efetivamente. E a maior parte das coisas sobre as quais trabalho estão muito relacionadas com os conhecimentos que as minhas tias me passaram lá do bairro, que são algumas, são bastantes. E portanto, esse conhecimento eu só o reconheço como só o reconheço como uma coisa que eu recebi como educação, aquela educação que não se aprende na escola, mas que se aprende na vida, com família. Portanto, eu só reconheço
essa relação com a música ou com a dança tradicional, ou na perspectiva de pessoa que foi ensinada sem ter de fazer testes, sem a pressão de ter de fazer testes, foi ensinada por prazer de aprender as canções ou aprender as sonoridades, mesmo que teoricamente eu não consiga explicar o que é que caracteriza a música tradicional, ou o que é uma coisa que, sei lá, às vezes pedem para cantar e uma pessoa canta e a pessoa diz, tem um traço de folclórico tão característico, e depois eu tento pensar teoricamente, não é? O que é que aconteceu que faz com que aquilo seja uma coisa com um traço folclórico, e normalmente não consigo entender muito bem, não. E fico muito satisfeita por saber que isto é uma coisa que as pessoas trazem no corpo, porque é uma bagagem que é isso, ou que está no ADN, ou que foi ensinado, e isto vai mudando de país para país, e é muito claro quando interagimos com pessoas de outros países, nomeadamente nesta relação nesta questão da música folk, né, da música tradicional. É impressionante como o que é tradicional muda imenso, mudando a geografia. E que se estuda, obviamente, e há escolas, mas a melhor maneira, muitas vezes, até mesmo sentir, de uma maneira mais imediata. Eu digo isto porque eu não estudei teoria, eu não estudei música academicamente, então os meus recursos são sempre muito mais sensoriais e emocionais do que propriamente formais. Já a interferência não é bem música tradicional, não é? Vocês apostam? Não. Não. Nós vamos para a criação da música. E criação de música que roça o limite, se calhar até. Queremos acreditar que sim, mas não sei se o fazemos ou não fazemos. Queremos acreditar que o possa roçar. Olha, se calhar antes de irmos ainda de volta ao som e ainda continuando aqui no tema da música, já que de música e memória se fala, se na música tradicional é fácil de falar de memória passada e futura, porque obviamente temos um passado da música tradicional, algum não tão longínquo como isso, por exemplo o fado é algo bem mais recente, não é? Mas prevê-se que as tradições, mesmo que sejam alteradas, continuem a sobreviver em Portugal. A música que não está ligada ao tradicional se calhar é mais efêmera. Novos formatos musicais, novos géneros musicais acabam por ter o seu tempo, um período, e são mais suscetíveis de aparecer. Outros não, como o jazz, o blues, mesmo o punk e o rock. Há teorias que... Há teorias que indicam que o Stockhausen será os Beatles daqui a 200 anos. Isto é, o que quero dizer é que o que é contemporâneo hoje há de deixar de o ser, tal como o que foi contemporâneo há 1000 anos deixou de o ser. Se vai ficar ou não vai ficar, eu acho que não. Acho que uma boa parte das coisas não irão ficar, mais do que história. Isto é porque existe o tempo e uma noção de... O tempo faz um rastreio, faz uma limpeza daquilo que vai sobreviver ou não vai, daquilo que serão os gostos, que serão os movimentos sociais e políticos e etc. que existem, que façam com que algo possa sobreviver ou não possa sobreviver. Querem que eu repita? Ouviram? Tá tudo fixe. Por isso, partindo desse pressuposto, já me esqueci completamente da pergunta, mas diria que é isso, que a música contemporânea ou a música atual terá esse lugar. Existe uma outra coisa, se calhar não lhe chamaria música contemporânea, mas da criação atual que é feita, porque a música contemporânea já está muito estereotipada, muito enraizada num tipo estilístico e etc. Que nós próprios também nos afastamos um bocadinho disso, desse tipo de estética. Desse tipo de estética, mas que é a criação, a nova criação de imitação e cópia ou não cópia daquilo que é o já feito para trás, que diria que é a grande parte da música que é feita. Isto é, uma coisa é falarmos daqueles esquisitos que fazem aqueles
e não sei o quê, e que chamam aquilo música que toda a gente fica parvo, não é? Olhar para aquilo, e isso até pode ser visto como uma música vanguardista da coisa, mas a grande parte da música, o que faz, na verdade, é misturar, copiar, cortar, colar e mexer naquilo que é uma prática comum, não é? A própria Catarina estava a falar exatamente disso agora, daquilo que é a música dela, não é? Se formos a ver, ela vai lembrar-se daquilo, a música ressoa aquilo. Por isso, não deixa de ser exatamente isso. Não sei se já não fugia muito ao tema ou não. Não, nada. E já agora, continuando até agora com o vosso projeto, o Sons de Bolso, em que vocês, na verdade, fazem criação musical e disponibilizam em lugares fora do lugar, quase, digamos assim, não é? Nesse caso é uma criação que vai ficar, mais uma vez, tal como aqui, como o circuito, é algo que vai ficar num local permanentemente, ou pelo menos durante um bom período de tempo, digamos assim, independentemente do que acontece no próprio território. Sim, para quem não, vai ficar permanentemente até deixarmos de pagar o servidor. Por isso... Ou tens tudo ir abaixo, pronto. Não sejas pessimista. Vai abaixo, mas não digas às pessoas assim. Ok, só para contextualizar, se calhar um bocadinho o que é o Sons de Bolso. Sons de Bolso é um projeto de criação musical específica e geolocalizada em pontos específicos do espaço. Isto é, uma pessoa chega a um certo ponto e há uma peça que foi escrita, pensada para aquele sítio, para a memória daquele lugar, para as histórias daquele lugar, para o que quer que seja que envolva aquele lugar, tanto a nível sociocultural, como a nível político, como a nível paisagístico, como a nível sonoro, etc. De alguma forma há uma relação do espaço com a música. E a música é simplesmente... Eu podia ter aqui um exemplo para vos mostrar, não tenho, porque ela só pode ser naqueles sítios. E dentro disso pensamos que seria muito lindo, isto porque há bocado estava a ouvir o painel anterior e estava a pensar nisto, que era o próprio Sons de Bolso, o facto de ter que colocar as pessoas sentadas ou paradas, ou parar em algum momento e estar a ouvir uma música, há de fazer com que a percepção do espaço envolvente seja diferente a todos os níveis. Este projeto, eu não sei nem aqui, perdi-me outra vez. Mas pronto, é basicamente isso. São peças escritas para aqueles sítios e que desenrolam-se naqueles sítios e que vão estar... Não há preservação propriamente de... Isto é um meio de comunicação. Eu diria mais do que preservação de quer que seja, é um meio de comunicação como outro qualquer. E já agora, a ideia surge de uma coisa que não tem rigorosamente nada a ver. É uma provocação que nós tínhamos interna, que queríamos resolver, que era... Ficávamos danados, realmente fulos, quando chegámos a concertos e tínhamos a malta toda com o telemóvel a olhar. Então dissemos assim, ai querem? Ai é? O telemóvel sempre vai ver para o telemóvel para depois tentarem gravar uma porcaria que nunca mais vão ver na resto da vida? Ai é? Então vocês vão ver uma música só pelo telemóvel. Foi isso. Não tem nada a ver, depois transformou-se noutra coisa completamente diferente, mas começou por aí. Porque essa é uma curiosidade, não há mesmo hipótese de ouvir as músicas neste caso, não é? Só mesmo no próprio local com o código QR. Sim. Pá. Sim. Sim. Há um arquivo privadíssimo, isso, obviamente. Mas eu penso que da mesma forma como acontece aqui com a acusticidade, também poderá existir esse problema no vosso caso, que é uma alteração do território. Ou seja, eu do ponto de vista de paisagista sonoro, eu penso sempre, existe uma praça antiga que é toda feita em pedra, daquela pedra antiga, e desde o momento em que vai alguém e manda rebocar aquilo tudo em cimento e perdeu-se toda a capacidade acústica do próprio espaço. Poderá ser ainda mais grave, vocês podem ter um código QR num local onde alguém decide cortar umas árvores ou construir um centro de dia, ou seja o que for. Portanto, uma intervenção dessas no território vai inviabilizar, pelo menos, a intenção da criação, tal como é disponibilizada. Sim, mas acho que neste projeto nós não sentimos tanto isso porque, ou seja, foram pontos que nós escolhemos em antemão e todos eles tinham bastantes restrições no que toca à nossa intervenção física no espaço. Isto é muito mais sobre a minha experiência individual, que chego lá com os fones e vou ouvir, portanto, acaba por ser bastante meu, solitário, o Zé esqueceu-se de referir, mas
A parte da memória que fica deste projeto é que as pessoas também têm uma janela na aplicação que grava o que eles quiserem enquanto ouvem a música. Portanto, a experiência de cada um vai contar para a memória do projeto e conta para a memória da própria pessoa que o ouviu, porque no momento em que estava a ouvir, decidiu gravar certa parte do espaço que o envolvia. Portanto, nós temos 4 peças, acho eu, uma é no Museu Militar do Porto, portanto, nós não podíamos pôr o código QR em qualquer sítio. Outra é aqui no Mosteiro de Sivens, exatamente a mesma coisa. No marco número 1 de Sevide, que foi um cabo de problemas porque não podíamos colocar o código QR em nenhuma árvore ou nada que se parecesse. E a outra é Arqueológico do Freixo, em Marco de Canaveses. Pronto. Portanto, todos eles são espaços de património bastante sensíveis e que logo à partida estávamos condicionados onde é que íamos colocar o objeto físico. Na verdade é só um código QR. Pronto. Isso para dizer que, qual era a questão? Onde é que nós íamos? Não, se uma alteração do território. Sim, alteração, ou seja, caso, acho que neste caso não vai mexer muito, porque a realidade é que, pelo menos daquilo que nós fomos analisando, por exemplo, no Museu Militar do Porto, o código QR está a meio das escadas do edifício, e se nós andássemos pelo edifício quando apresentámos a peça, tínhamos pessoal a ver a peça cá fora, a ouvir cá fora com os fones, ou no piso 1 ou no piso 2, a ver coisas completamente diferentes, ou a deambular pelo espaço. Portanto, acho que não vai sofrer com a alteração do espaço. Pode sofrer por razões políticas, diria, se calhar, de alteração do significado do espaço em si, daquilo que nós fizemos, se calhar até ser visto como uma provocação. Mas acho que o espaço físico não vai, neste caso, alterar muito. Posso acrescentar? Posso fazer o e se? E se realmente alterasse o espaço todo no sítio? Eu acho que era altamente na mesma, porque a memória está lá e fica lá. É a mesma coisa do que nós termos as fotos que se vai às redes sociais e vê do Porto Antigo, da ponte a ser construída, etc. Foi uma memória. Além de que aquilo, nós temos um enorme problema enquanto coletivo. E eu, pessoalmente, então, esse problema para mim aflige-me para caralho, que é, eu escolhi pessimamente mal a minha arte. Eu nunca devia ter ido para a música. Porque eu quero dizer tantas coisas, eu às vezes gosto de ser tão brutinho, às vezes gosto de ser tão político acérrimo, às vezes gosto de ser tanta coisa e depois escolhi uma arte altamente subjetiva que não diz rigorosamente nada. Isto é, quanto muito tem que ligar a literatura para poder ser objetiva naquilo que indica. Mas ainda assim há um esforço coletivo de tentar dizer alguma coisa com a música. E isto vamos até aos preconceitos musicais, etc. De alguma forma tentar dizer alguma coisa com a música, mesmo que seja uma arte altamente subjetiva e que ela por si só não diga rigorosamente nada. Mas a música de intervenção diz muito, certo? E é muito objetiva. Tira-lhe a letra. Não, pois, mas não Pois, mas essa é a parte literal, a parte da literatura da coisa, percebes? Tira-lhe a letra e ela pode ser só uma música bonitinha para cantar, ouvir, percebes? É isso. Isso é muito doloroso. Começas agora a partilhar a minha dor. Mas isto para dizer que ainda assim, aquela música foi pensada tendo em conta, os lugares foram escolhidos estrategicamente para poder falar das liberdades e direitos democráticos. De alguma maneira. Nós queríamos que de alguma maneira isso fosse possível. E há contextualizações, há possibilidades. Por exemplo, o Museu Militar era a antiga PID, não é? E por aí fora. Por isso, há certas razões que tentam ligar isto tudo de outras maneiras. Por isso, mesmo que desapareça o espaço, já há uma memória daquele espaço. Aquele espaço já representava alguma coisa antes e nunca mais vai deixar de representar. Não é? Desculpa. E só para completar a conversa anterior com a Catarina, que é, acho que tanto no processo deste projeto como em outros que já temos feito, ou seja, há um pré-música de vamos descobrir sobre pessoas, essencialmente acho que é sobre pessoas, sobre as experiências delas, as pessoas em relação ao espaço. Eu tenho uma relação muito forte atrás dos montes e há uma memória muito... Ou seja, o ruído, por exemplo, é uma memória muito fácil
destes sítios. Isto para dizer que tanto a música folk ou a música tradicional, que estavam a dizer que tem tantas verdades, que tem muitas verdades diferentes, acho que todas elas partilham mesmo. Durante este projeto, quando nós falámos com pessoas sobre a história dos sítios, no marco número 1 de Sevida, histórias da passagem a Salto, de pessoal que emigrou, os primeiros imigrantes, tudo isso que depois se transportou para a música, mas todo esse processo é de uma pertença grande daquilo que nós temos ao som e que não é um sentimento de pertença, mas que não é nada consciente. Eu se pedir à minha avó para cantar, e se eu a seguir cantar diferente, ela vai se zangar comigo. Porque há um sentimento de pertença dela, de que estás a alterar aquilo que é a minha verdade. E que é uma forma de provocação que é incrível e que o bom deste conceito de música contemporânea tem, que é que pode ser tudo. E neste pode ser tudo, acho que é quase como um marco da interferência dizê-lo, que é, usei uma análise sempre isso, que é nós fazemos música para a nossa mãe gostar da nossa música. Portanto, pode ser tudo e é fixe pensar neste desafio da pertença que o som é e que é muito pouco consciente. E eu por mim falo, que faço música, a ideia de que me podem mudá-la é mesmo altamente. É um sítio de liberdade e de colaboração que acho que se pode transportar para as relações humanas todas que temos e da construção da sociedade, etc. Porque, na verdade, é o mesmo quando se fala aqui também do circuito, Catarina. Por exemplo, no sítio onde tu trabalhaste, independentemente da situação que venha a acontecer num futuro próximo ou longínquo, qualquer alteração, pelo menos ficou registada. Portanto, não só se conseguiu, de certa maneira, alguma autoestima da população local, porque sentiu-se registada, digamos assim, como existe também um enquadramento para quem visita a zona e não conhece, porque passa a conhecer de outra forma que não apenas pelos sentidos do que obtém no próprio momento, mas também, obviamente, como a alteração fica registada para o futuro e fica essa memória sonora para o futuro. Sim, eu acho que as obras que vamos fazendo pertencem a um tempo e um lugar e um contexto da sociedade, político, específico, servem sempre como marcos de registro daquele tempo. E daqui a uns anos, se chegarmos a ter a oportunidade de as voltar a escutar, será o mesmo tipo de experiência que nós temos a escutar um Giacometti da vida, ou a ver fotografias antigas, ou a ver uma cassete gravada com uma câmara de há imenso tempo. Ou seja, há de ser sempre essa mesma sensação de... Se foram coisas que fizeram sentido no momento em que foram criadas e que de repente são hiper ampliadas quando são vistas muito tempo mais tarde, porque as pessoas que virão aí saberão que diferenças é que esse espaço, é que esse tempo sofreu, e aí sim tudo poderá adquirir muitos mais sentidos, poderá tudo ser muito mais poético e metafórico e para já eu acho que a maior parte dos sentidos que nós podemos tirar das obras que criamos agora são, na verdade, muito limitados, porque só tem o passado como referência. A malta que vem aí para a frente é que há de perceber, então, o que é que, de facto, o potencial que isto teve mediante aquilo que vai acontecer que a gente não sabe. Por isso, sim, é uma sementinha que fica ali. Pronto, vale o que vale, não é? Deu para a gente desabafar um bocado, ou se divertir, ou ganhar dinheiro. Também, é sempre verdade. Tendo em conta que o nosso painel se chama Som em Memória, então está tudo bem, é isso? Ou o que é que falta? Quer dizer, pelo menos cada um de nós está a fazer o nosso próprio papel, não é? Portanto, se calhar é preciso mais gente a fazer este tipo de papel, é preciso ampliar alguns dos projetos, mas estamos no caminho certo? Vocês acham que sim? Eu falo do alto dos meus 23 anos, tipo, que esta consciência do som é muito limitada no meu caso. Tenho poucas referências do que mudou da consciência que eu tenho na memória sonora. É muito limitada à pouca vida que já passou por mim. Mas, voltando ao exemplo da minha avó, é muito mais vasto. Só que não tem essa consciência, e acho que o trabalho agora, e que já está a ser feito, e falaram disso há bocado, do contexto académico, acho que estraga um bocado isso, que é, eu estudei música clássica a minha vida toda, e tudo isto é uma realidade recentíssima dos últimos 5 ou 6 anos. Ou seja,
há uma tendência a fugir a essa procura, a essa consciência de que todo o mundo que nos envolve fora a bolha da música, neste caso a música clássica e dentro desse espectro, que há um leque de possibilidades bastante vasto e acho que o trabalho que tem que ser feito daqui para a frente ou seja, trabalhar a memória, mas numa perspectiva de consciência sobre o papel do som no dia a dia. Acho que é mais isso. Posso? Sim, claro. Enquanto ela estava a falar, estava aqui a pensar numa outra coisa, que por acaso achei que a conversa iria por esse lado, que é a parte da paisagem sonora, a parte do som que nos rodeia e da consciência do som que nos rodeia. Isto tem enormes vantagens a todos os níveis. Uma delas é relaxar, logo à partida, não é? A outra é realmente ganhar consciência do som que é produzido e que nós, a maior parte das vezes, não o temos. O som é uma reação, isto é, muito por culpa de, se calhar, culpa entre aspas, de todos os estímulos que temos vindo a adquirir no século XX e agora o XXI, relacionados com a parte visual, acho eu, não sei, também não pensei muito sobre o assunto, mas o som passa a estar atrás, não é? Por exemplo, toda aquela ideia passada de simplesmente ouvirmos. Eu fiz esse jogo com o meu filho de 5 anos há pouquíssimo tempo. Fechei-lhe os olhos e ele ficou realmente meio assustado. A ideia de só ouvir, guia-te sem ouvir, pensa, porque ele não sabia o que era um cego. Eu tive-lhe a explicar o que era um cego e fiz-lhe fechar os olhos e fiz-lhe ouvir e tentar guiar-se meramente pelos outros sentidos. E é muito problemático para ele. Esta ideia que nós tínhamos, por exemplo, das novelas, das radionovelas, etc., não sei o quê, desapareceu. Os audiobooks ainda parece que ainda estão a começar outra vez a ficar algo na moda, mas tudo isso, a ideia de nós usufruirmos só do som, e eu nem estou a falar de paisagem sonora em si, está-se a perder. Isso é uma questão de memória. Está-se a perder e estamos a ganhar um preconceito memorial. Se é que não é a mesma coisa, memória e preconceito não é a mesma coisa, se calhar fazia eu a pergunta agora desta vez. Mas memória e preconceito, de que forma é que elas nos estão ligadas, não é? Porque toda a gente está a pensar, o cão que estava ali sentado, como é que faz o cão? Au, au, au. Querias. Não é nada au, au, au que ele faz. Ele faz outra coisa que eu não consigo imitar, mas ou que se calhar consigo, não sei, mas que é outra coisa que não um au, au, au. Isto é, nós trabalhamos uma memória coletiva, preconceituosa, sonora. E isso, há um trabalho de desconstruir isso, seja a caminhar, a passear, a correr, a andar, a gatinhar, não sei, ou estar quieto. Há esse lado de memória e som que eu acho que é um enorme caminho, que há um enorme caminho a percorrer nesse sentido. Que na verdade até na música, que hoje em dia já ninguém senta para ouvir música, é preciso estar a ver música, é preciso ver um teledisco, é preciso ver, aliás, vocês no Sons do Bolso também têm um vídeo ou é só o som? O vídeo é próprio. É Ok. Ia só dizer, e vai mais ou menos aquilo que estavam a dizer, que é, para o futuro, esta importância da escuta, do parar, do ouvir, acho que não é pode, mas tem de ser vista como um ato de resistência à pressa, à produtividade e ao consumo. Acho que essencialmente é isso, ver isto como um ato de resistência, a importância de ouvir. E já agora no ambiente urbano, tu tinhas dito que nos teus viagens 23 não tens muito tempo, mas já tens muito tempo para uma das grandes transformações que está a acontecer precisamente agora, a transformação do parque automóvel em elétrico, que de repente vamos passar, assim que em muito poucos anos, vamos passar a ter muito mais qualidade sonora dentro das cidades, porque é sem dúvida das grandes fontes de ruído
de barulho, de pressão sonora que existe é da parte dos carros. Portanto, uma vez que se transforma para elétricos, se bem que temos que nos adaptar, porque muitas vezes acontece a pessoa atravessar só sem olhar, mas só porque está a ver que não houve carro nenhum. E estás-te a esquecer daquelas pequenas colunas Bluetooth, não é? Esse grande perigo para a sociedade. Pois é, por isso é que eu vivo no meio rural. Eu penso que estamos um bocadinho antes, mas cá compensamos o atraso da anterior. Dava só espaço a algumas perguntas, se alguém quiser fazer. Não é bem uma pergunta, mas queria fazer um comentário a respeito dessa ideia de som em memória e tal. Eu vi vocês falando em determinado momento que, pronto, que havia que hoje se faria colagens, enfim, que nada seria criado, um pouco isso e tal. Mas eu acho que a música, de um modo geral, eu acho que ela ganha muito com esse resgate da memória. O tropicalismo brasileiro todo é resultado dessa ideia de antropofagia que Oswaldo de Andrade colocou. Pronto, todo mundo conhece o tropicalismo, né? Acho que todo mundo sabe o que é. Pronto. O tropicalismo é isso, é misturar o rock and roll e a coisa que se faz demais hoje com uma centena de musicalidades brasileiras que só foram conhecidas porque Mário de Andrade, em 1930 do século XX, resolveu viajar para o Nordeste do Brasil, gravando, na época, com um gravador daqueles a magnético mesmo, né? Mas o cara já, em 1930, ele teve essa sacação de que era importante resgatar esse tipo de sons. Então ele viaja no Nordeste porque poderiam desaparecer. E por isso se tem resgates de maracatu, enfim, de todos esses ritmos tipicamente brasileiros, tipicamente nordestinos, que poderiam se perder se não fosse o caso. E aí, de repente, o tropicalismo e depois outros movimentos da década de 90 tal, recuperaram esses estilos tal. Portanto, quero saber o que vocês acham em relação a se esse reaproveitamento se é necessariamente uma cópia, muitas vezes é a forma de se guardar a memória, ou seja, talvez essa mistura que acontece na prática contemporânea musical, talvez seja um recurso mesmo de guardar a memória musical ali dos países, de modo geral. De guardar memória e de criar memória, novas memórias. Será uma mistura das duas, mas o conceito de novo, não vou entrar, não quero aqui entrar em filosofia, mas não existe, não é? O novo em si não existe. Há sempre qualquer coisa de onde se vai buscar. Isso é inegável. Podemos afastar-nos mais ou menos. Acho que aí claramente que o afastar foi muito mais reduzido e tem grandes vantagens esse, não é? Uma pessoa costuma olhar para a vanguarda tendo a grande vantagem, a vanguarda vai na frente, vai a puxar o barco. Eu tenho as minhas dúvidas, eu acho que eles vão abrir caminho, mas depois é preciso haver a malta atrás, essa sim a puxar o barco, com esse tipo, se calhar, de movimentos muito mais próximos ao que já existe e ao que há de vir, e aí transportar novas memórias. E acho que não é só uma com a intenção, primeiro eu acho que não é bem intencional, por mim falando, que é, claro que fica na memória porque ao repescar coisas vai, inevitavelmente, para a frente vai ficar, mas é uma forma também de memória pessoal, nossa enquanto compositores, o que quer que seja, há uma memória minha de que aquilo que eu faço é um repescar de várias coisas que eu gosto. E isso acaba por é a minha identidade, é isso. É a minha identidade como pessoa transportada para aquilo que posso e consigo fazer. Né? Eu acho que essa noção do novo, na verdade, existe porque, para quem está a fazer, nós temos a sensação de que é uma coisa nova porque se calhar é a primeira vez que nós a estamos a dizer, ou que a estamos a admitir, ou que estamos a ter percepção dela. Para os outros isso já pode ter acontecido há imenso tempo ou com outro tipo de intensidade. Agora, às vezes esta sensação que nós temos de ei, fiz uma coisa que para mim não existia antes, vem do processo de autodescoberta ou conhecimento ou autorreflexão. Eu ainda não tinha pensado sobre isto antes, eu ainda não tinha verbalizado sobre isto antes. Sim, se houver gente a identificar-se com esse processo também, fixe. Se nós viermos tarde em relação aos outros, fixe também, está tudo. Yeah.
Eu acho os processos de imitação mesmo importantes. Acho que a única coisa que importa referir é que o que distingue um plágio acidental de um plágio intencional é precisamente a força de vontade que está por trás do ato, não é? Eu gosto muito de pensar, vou criar uma canção como se fosse o Benjamin Clementine. E depois tento procurar um lugar de conexão com aquilo que sinto e que quero comunicar, e no meio dessa viagem de imitação já eu me perdi por outros caminhos que depois, pensando sobre a origem, já não tem nada a ver, já não sou a nada, já parece não ter relação absolutamente nenhuma, mas se não tivesse sido esse exercício de imitação, nunca teria potenciado um movimento de improvisação que me levou a uma coisa, que me levou a outra coisa, que depois me fez chegar àquilo que eu verdadeiramente queria dizer verbalmente ou musicalmente. Quem me ensinou isto foi uma pessoa chamada Nuno Pino Custódio, que foi meu professor de máscara neutra no 2º ano da academia, quando eu estava a estudar teatro no Porto, e ele ensinou-nos a lei da imitação. Ele disse, está tudo bem em imitar. Há um pudor tão grande em imitarmos os outros, ele está a fazer bem, não queres fazer bem também? Então imita a pessoa, pronto, está tudo bem. Vais aprender, vais melhorar tecnicamente, depois quando quiseres pensar sobre o que é que queres fazer à tua vida, então aí já tens ferramentas, já sabes por onde é que podes ir, mas na maior parte das vezes uma pessoa tem experiências para decidir o que é que não quer fazer, não é? E depois eventualmente lá encontra um caminho qualquer. Já agora também posso acrescentar, quer dizer, eu penso que todos nós, enquanto criadores, já tivemos ideias brilhantes e que, quando tentámos envolvê-la, fizemos pesquisas e descobrimos que já foi feito, não é? Acho que já aconteceu a todos nós. E também acredito que sim, como o Zé disse, que não é que seja difícil ou impossível ou é possível criar algo de novo, mas é possível ter abordagens inovadoras, isso sim. Agora, quantos inovadores houve que nunca ninguém ouviu falar? Portanto, claro, se a seguir não houver quem empurre o barco, quem siga atrás, quem acompanhe, não é, esse movimento, então não há renascença, e portanto pode ter sido muito inovador, mas ficou por aí.